Pessoal chegando, vou admitindo aqui na sala. Na semana passada, nós terminamos de falar sobre a questão dos descontos salariais. E agora vamos falar sobre sindicato. Então, o que é um sindicato? Então, vou ver um slide, peraí. O que você acha que é um sindicato, Laura? Um lugar para meio que reunir o povo da empresa e não sei. Está no caminho, está no caminho. Eu só vou em sindicato quando é festa. As festas de sindicato costumam ser muito boas, tá? Principalmente as juninas. Festas juninas do pessoal do sindicato costumam ser muito boas. Então. Eu também gosto muito. Adoro uma festa junina. Então, o que é um sindicato? Ele é uma organização que surgiu como a função de defender a criação de políticas coletivas, ou seja, não é para um trabalhador, é para todos os trabalhadores, né, e lutar pelo progresso daquela categoria de trabalho. Então, só para a gente entender assim, ó, os sindicatos, eles surgiram primeiro, basicamente, assim, a gente pode entender que eles surgiram lá na Idade Média. Eu não sei se você já estudou em história, na escola Idade Média, a gente tinha as guildas medievais. Então, tinha a guilda dos construtores, tinha a guilda dos artesãos, tinha a guilda dos sapateiros, que são o quê? Eram grupos de trabalhadores de uma mesma função que se uniam com o objetivo de trocar conhecimentos e experiências, né? Mas esse pessoal foi perseguido, acabou sumindo na história das guildas, e aí eles voltam, né, a se organizar novamente, os trabalhadores, só na Revolução Industrial, já 1800 e alguma coisa. O que aconteceu, então, nesse período? Aqui, quando eles retomaram essa ideia, eles não tinham mais a ideia de trocar conhecimentos. A ideia era lutar por novos direitos para os trabalhadores. É só a gente pensar o seguinte, quando surgiu as fábricas lá na Revolução Industrial, é quando a gente começa a ter essa ideia de capitalismo e de pessoas trabalhando especificamente para um patrão, não tinha regras. O patrão podia fazer basicamente o que ele quisesse. Era quase uma escravidão mesmo. Pelo amor de Deus, entenda, isso não é uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao sistema da maneira como ele estava naquele momento, né? E o que aconteceu foi o seguinte, esse pessoal se reestruturou, esses trabalhadores se organizaram e formaram um grupo para lutar pelos seus direitos. Esse grupo, ele se espalhou, ele começou primeiro na Inglaterra, depois ele foi se espalhando pela Europa toda. Quando ele chegou na Itália, a coisa saiu um pouco de controle. Na Itália, o pessoal ficou meio violento, meio agressivo, queria adotar o anarquismo, que é uma ideologia filosófica que fala que nós não precisamos de políticos, nós não precisamos de governo, nós não precisamos de polícia, de dinheiro, não precisamos de nada. A gente vai sempre fazer a coisa certa. Besteira, né? E esse pessoal decidiu que a melhor maneira de conseguir isso era matar todos os patrões políticos, bancários, banqueiros, e foram presos. Muitos deles fugiram para o Brasil, não todos os italianos que vieram para o Brasil, mas muitos dos italianos que vieram para cá, naquela época, 1870 e pouco, 1880 e pouco, vieram fugindo. E chegou aqui, eles queriam montar sindicato de novo, e o Dom Pedro II falou, não vai mesmo, não vai, vocês não vão fazer um negócio que planeja me matar. Então o sindicato... História, hein? Hã? História, hein? Pois é, você vê. E eu conto sempre para os alunos essa história para eles entenderem o quê? Por que no Brasil era proibido o sindicato? Só com o Getúlio Vargas, lá em 1943, é que ele autorizou
a criação de sindicatos no Brasil. Então, os sindicatos no Brasil, eles existem há menos de 100 anos. É pouco. Tá? E aí, o que acontece? O objetivo deles, então, é fazer o quê? Buscar melhorias no salário do trabalhador, na hora extra, na jornada de trabalho. Tá? E aí, cada categoria de trabalho tem um sindicato diferente. Então, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores do comércio só vai lutar pelos direitos dos trabalhadores do comércio. O sindicato dos motoristas só vai lutar pelo direito dos motoristas. O sindicato dos bancários, né, que é o funcionário do banco. O banqueiro é o dono, o bancário é o trabalhador. O sindicato dos bancários luta pelo direito dos bancários. O sindicato dos professores, e por aí vai. Cada categoria profissional tem o seu. Algumas profissões, eles não têm sindicato, mas eles têm órgãos de classe que fazem o mesmo papel do sindicato. Por exemplo, a OAB para os advogados, o CRECE, né, para os corretores de imóveis, o CREA para os engenheiros. Então, cada um tem lá o seu. Ele é dividido, então, de acordo com as categorias profissionais. O que mais aqui que nós temos sobre o sindicato? Ó, os sindicatos, eles se estruturam no Brasil da seguinte maneira. Na base da pirâmide, nós temos os sindicatos, que são locais. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, por exemplo, Rio Preto tem o sindicato dos bancários, de Rio Preto. Mirassol, de Mirassol, Votuporanga, de Votuporanga, Tanabi, de Tanabi, Catanduva, de Catanduva. Então, cada cidade vai ter o seu. Quando eu tenho 5 sindicatos do mesmo tipo dentro do estado, eu posso montar uma federação. Então, a federação ela é composta por pelo menos 5 sindicatos no estado. Certo? A confederação, ela precisa da reunião de pelo menos 5 federações. E ela é uma só para cada profissão e ela fica em Brasília. Tá? O que acontece que é importante a gente entender aqui? Em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista que tirou um pouco da força que o sindicato tinha de negociação e de garantir, né, interesses para o trabalhador. Como que ela fez isso? O que aconteceu? Então, vamos lá. Aconteceu o seguinte, ele criou a representação dos empregados, né, a comissão de empregados. Eu não preciso mais, necessariamente, do sindicato para discutir com o patrão. Só para a gente entender por que era importante o sindicato. Vamos imaginar o seguinte. A Laura está trabalhando e foi pedir um aumento para o patrão. Será que é mais fácil, Laura, você conseguir um aumento sozinha? Ou se você tiver várias pessoas também pressionando o patrão para conseguir um aumento? Acho que com várias pessoas ele... É mais fácil. E aí o que aconteceu? O sindicato faz isso. Ele para botar essa pressão. Só que ele une, por exemplo, assim, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio em Rio Preto. Todas as empresas de comércio, os funcionários dela podem ser desse sindicato. Então, olha quanta gente. Aí, o que essa lei falou? Não, ó, vamos fazer o seguinte. Cada empresa ela pode criar uma comissão de empregados, se ela quiser. Então, é daquela empresa, né, do Sebrae, por exemplo. E aí os trabalhadores do Sebrae vão discutir com o seu patrão. E aí aquilo lá vai valer só para o Sebrae.
A vantagem do sindicato é que quando sai um benefício novo, vale para todo mundo, e não só para aquela empresa. Então, aqui nós temos essa desvantagem. No mais, eu acho válido. Se é uma outra forma que eu posso ter para discutir com o meu patrão, eu acho válido, eu acho importante. Outra coisa, ainda sobre os sindicatos. O sindicato precisa de dinheiro para ele funcionar. Dinheiro, infelizmente, ele não vem do céu. Eu até gostaria que viesse, mas não dá. Da onde vem o dinheiro do sindicato? Então vamos lá. Primeira parte era o verbo não é mais, a contribuição sindical. A contribuição sindical era um desconto que o patrão fazia anualmente, ou seja, uma vez por ano, sempre no mês de março. E se você entrasse depois de março, era no segundo mês do seu trabalho naquele ano, e correspondia a um dia de trabalho seu. Então, assim, só para a gente fazer a conta de uma forma bem grosseira, vamos imaginar uma pessoa que ganha 1.200, significa que ela tem aproximadamente R$ 40 por dia, então ia descontar dela R$ 40. Todo trabalhador, não importa se você era ou não do sindicato, porque você não é obrigado a se filiar ao sindicato. Você vai se juntar a ele se você quiser, senão não precisa. Mas esse desconto era para todos os trabalhadores. A partir de 2017, ele deixou de ser obrigatório. Se o funcionário quiser, ele pode contribuir. Se ele não quiser, não desconta nada. Depois que descontava, o patrão desconta, então o patrão tinha que te pagar lá 1.200, ele desconta 40, ele pegava esses 40, gerava uma guia, chama Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, GRCS, e aí ele ia fazer o quê? Pagar no banco, nos casos lotéricos, como se fosse um boleto, uma guia. Como não é mais obrigatório, muita gente deixou de contribuir com isso aqui. Só que esse cara aqui era o que mantinha aquela estrutura piramidal que nós falamos. Era esse cara que mantinha lá em cima a confederação e a federação. Tá? Deixa eu só colocar a presença da Ana Paula que está entrando aqui. Boa noite, Ana Paula. Já está me ouvindo? Já deve estar me ouvindo. Seguindo aqui, então, nós temos outras fontes de renda para o sindicato. A gente tem a contribuição assistencial. Essa daqui é o seguinte. Vou ficar presente com o Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, professor. Meio atrasadinho hoje. Tem problema, não. Boa noite. Esse conteúdo aqui eu acho que você conhece já o assunto. Mas depois eu mando as imagens, tem as anotações. Tá? Então, assim, outra fonte de renda para o sindicato é a contribuição assistencial. A contribuição assistencial, ela refere-se a conquistas alcançadas pelos sindicatos nas negociações. Então, sindicato lá que da profissão da Ana Paula, da categoria da Ana Paula, conseguiu um benefício para ela, ele poderia descontar a contribuição assistencial. Quando acontecia? Normalmente quando saía o acordo coletivo, ou se não teve acordo, a sentença judicial. Se houvesse acordo, era uma assembleia que definia o valor do desconto. Se não houvesse acordo, era o tribunal que definia. O que acontece, gente? O Tribunal de Justiça, na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho, ele vem entendendo que isso aqui só pode ser descontado porque a lei não fala. A lei deixa meio
Ah, é a lei, é o sindicato, não. A lei, gente, deixou meio no ar. Então, o tribunal entendia que, mesmo que a Ana Paula não fosse do sindicato, ela tinha que contribuir. Tá? Mesmo que o Marcos não fosse filiado ao sindicato, ele ia pagar. A Laura, a mesma coisa. Atualmente, o tribunal já vem decidindo no sentido de que só vai contribuir aquele que é filiado. Vírgula. E aí nós já temos decisões nesse sentido, hein, gente? Então tem que ficar esperto. Já que quem não é filiado não contribui, ele também não vai ser afetado pelos benefícios que foram conseguidos pelo sindicato. Tá? Isso não foi o sindicato, gente, foi o juiz que determinou. De certa forma, gente, eu consigo entender a razão disso, tá? Porque é o seguinte, as duas fontes que quem não era sindicalizado tinha para também ajudar nessas lutas, deixaram de ser obrigatórias, que era, né, a contribuição sindical e a contribuição assistencial. Nesse sentido, a gente tem que entender o quê? O sindicato perdeu fonte de renda e aí ele está lutando para um pessoal que não vai contribuir. Vamos ver aqui quem está no chat. O juiz advogou para os sindicatos? Provavelmente não, porque o juiz não pode tomar essa decisão sem ter sido provocado judicialmente. Então, ele foi provocado. Eu não sei te falar, porque eu não tive acesso ao processo, eu vi apenas a matéria, quem provocou, se foi o sindicato ou se foi uma categoria de trabalhadores para não pagar. Tá? Por quê? Porque o juiz, dentro do direito, a gente tem um negócio que é o seguinte, o juiz nunca pode decidir nada se não houver provocação prévia e ele nunca pode julgar nada que não seja aquilo que foi solicitado no processo. Tá? Então, não, no caso aqui, não é político, porque político ele também não pode provocar o juiz para tomar essa decisão. Essa decisão ela tem que ter sido... Alguém teve que entrar com um processo na Justiça do Trabalho questionando essa situação. E só tem duas partes que são juridicamente possíveis de entrar com esse tipo de processo. Ou é o sindicato ou é o trabalhador. Tá? O juiz ele toma a decisão com base em situações processuais. E, gente, na verdade, apesar de eu não nutrir um amor profundo pelo sindicato, tá certo. É justo. Né? Ou, vamos pensar o seguinte, pode ser você mesmo, Marcos, você ia se sentir feliz contribuindo ali com o sindicato, pagando por essas lutas, e aí o Marcelo, que não participou de nada, não pagou, não vai ter nada descontado, tem o mesmo benefício que você teve? Vocês acham que seria justo? Eu não gostaria. Então, eu também não. Complicado, né? A gente paga e a pessoa não ajuda em nada depois que quer ter os mesmos direitos, é complicado. Eu falo que assim, eu não sou sindicalizado, tá, gente? Não faço parte do sindicato, não contribuo. Então, assim, se vier uma decisão dessas, eu tenho que aceitar, porque é uma escolha minha não ser sindicalizado. Eu posso me sindicalizar se eu quiser. Né? Não sindicalizo, porque, como eu falei, entendo a importância que o sindicato deveria ter e pode vir a ter, mas eu não concordo com os rumos que ele muitas vezes toma no Brasil. Então, optei por não me sindicalizar. Né? Temos aqui outras duas fontes. Então, eu não sei, porque eu não tive acesso ao processo. Eu não tenho como saber se foi o sindicato ou se foi um grupo de trabalhadores que entrou com o processo para questionar algo nesse sentido. Eu não tenho. Eu vi a notícia
Eu até tinha separado ela para colar aqui nos slides, mas eu estava preparando as aulas e acabei perdendo eles no meio do caminho. Eu não sei te falar qual dos dois que foi. Temos, então, aqui, gente, a mensalidade sindical e a contribuição confederativa, que só pagam os filiados. O sindicato, ele se tornou, sim, por força de lei, né, o representante, só que é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, Marcos. Da mesma forma que ele se tornou, por força de lei, né, o representante dos trabalhadores, em 2017, quando eu tirei essa exclusividade dele, porque foi retirado isso, agora o patrão não é mais obrigado a negociar com os sindicatos, ele pode negociar com um conselho de trabalhadores da empresa dele. O sindicato deixou de ter essa característica de o guardião dos direitos dos trabalhadores como um todo. Tá? E aí o que acontece? A gente tirou do sindicato a contribuição assistencial, a contribuição sindical. O poder de discutir necessariamente com o patrão. Então, assim, eu consigo entender, sim, esse fato de, já que eu esvaziei boa parte do poder dele, é justo que quem tenha direito a ter acesso a isso é quem faz parte dele. Né? Eu acho assim, foi uma decisão perigosa que foi tomada, do ponto de vista trabalhista, agora de um ponto de vista frio, analisando friamente a coisa. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o seguinte aqui, ó, vamos pegar o SEBRAC como exemplo. Os trabalhadores montam um conselho de trabalhadores para poder discutir com o patrão. Será que a gente tem realmente o mesmo peso de discussão que teria o sindicato? Acho que não, né? Agora seria mais fácil, tipo assim, pedir o aumento, né, do salário sem ser sindicato. Então, para a gente de aumento, agora a gente pode ser não só aumento, né, como quaisquer benefícios, né, mas agora o patrão pode falar o seguinte, eu não vou decidir com o sindicato, eu não vou discutir com o sindicato. Eu vou discutir direto com o conselho de uma empresa de funcionários. E aí a gente tem aquela coisa, né? Ali ele está discutindo diretamente com o funcionário. Se for um patrão bom, ok, perfeito. Um patrão ruim, quem pode aproveitar esse momento de discussão? Será que ele não pode aproveitar isso para marcar quem são os funcionários, de repente, que são cabeça do movimento aí, para tentar pôr eles para fora? Então, assim, é uma situação muito complicada, é uma situação que ainda vamos sentir os impactos, porque apesar dessa mudança, muitas pessoas, muitos patrões ainda negociam diretamente com os sindicatos. Mas a gente abriu um precedente legal, um precedente jurídico para isso, ao mudar essa situação do sindicato. Essas duas contribuições aqui, elas são só para afiliados, só para a gente encerrando aqui, que já vai dar o nosso horário também. E a filiação é facultativa. Ninguém vai lá e vai falar assim, ô Ana Paula, você é obrigada a se filiar ao seu sindicato. Né? Igual eu falei, gente, eu sou filiado à OAB como advogado, porque eu tenho a carteira da OAB. Né? E ela funciona, ela faz às vezes, entre muitas aspas, de um sindicato, porque ela que vai definir valores, né, salariais, o salário mínimo profissional, que nós já vimos algumas semanas atrás. Então, ela tem essa situação. Agora, eu, enquanto funcionário aqui do SEBRAC, eu nunca me interessei.
não pago mensalidade sindical, não pago contribuição confederativa. Nunca paguei contribuição assistencial. Mas eu solicitei para continuar descontando de mim a contribuição sindical. Essa eu pago, que é uma vez por ano. Então foi uma escolha minha, eu solicitei que continuasse. Tá? Por quê? Porque eu acho importante. Estou querendo falar que serve para todo mundo? Não, gente, estou falando do Marcelo. A Laura tem que ter a visão dela, a Ana Paula tem que ter a visão dela, o Marcos tem que ter a visão dele. Né? Da mesma forma, eu não sei se alguém aqui é filiado a sindicato. Algum de vocês é? Tirando a Laura. Não, professor. Eu achei até interessante que a maioria das empresas que eu trabalhava, eu pagava todos e eles nem me perguntavam se eu queria contribuir ou não. Já vinha direto descontado. É porque, na Aí no verdade, meu último... o que acontece? A contribuição sindical, está no slide anterior, ela era obrigatória. Tá? Até o ano de 2017, ela era obrigatória. Somente em 2018 em diante, ela passou a ser opcional. Tá? Entendi. Por causa da reforma trabalhista, na verdade, a partir de 2019. 2018 ainda valeu. A reforma foi em 2017, deu-se um prazo para entrar em vigor, e em 2019 ela deixou de ser obrigatória. Então, faz pouco tempo. A contribuição assistencial, ela também, durante muito tempo, foi considerada como obrigatória. Essas duas é que não. E aí eu já te falo, se vinha descontado alguma dessas duas aqui de você, é porque o patrão te filiou ao sindicato. Tá? E aí nós temos vários casos. Aqui eu tive uma aluna. Então, o problema é que a reforma trabalhista não foi medida provisória. Né? Ela, na verdade, o dela voltar é porque existe uma discussão muito grande aí. Não sei ainda como vai ficar, gente. Eu não sei as decisões. Vou dar um exemplo, por exemplo, que afeta para nós, trabalhadores. Ontem nós tivemos aí a aprovação da lei, da medida provisória, que permite a redução, novamente, da jornada de trabalho e redução salarial. Por quê? Porque o governo entendeu que não pode continuar deixando de arrecadar FGTS e algumas outras contribuições enquanto dura a pandemia. Olha, gente, eu vou ser sincero com vocês. Para mim, é muito mais importante eu receber o meu salário, para que pague minhas contas, do que estar nesse momento depositando o meu FGTS lá. Tá? Então, assim, são situações que a gente vai ver qual vai ser o desenrolar. Eu sempre falei para vocês, gente, o que eu precisar criticar de qualquer política, eu vou criticar, o que eu precisar elogiar, eu vou elogiar. Tá? Eu não tenho paixão por político nenhum. Então, assim, a decisão disso não foi nem do presidente, a decisão disso foi do Paulo Guedes, que falou que não dá para fazer isso. E aí a gente tem que pensar o seguinte, esse trabalhador que vai ter o seu salário reduzido, o que vai acontecer com as contas dele? E a longo prazo, o que acontece com a economia do país? Se todos os trabalhadores começarem a ter renda reduzida. Então, temos que rever algumas coisas aí, pensar o que vai ser daqui para frente. Tá? Semana que vem, nós vamos falar sobre um assunto bem light, tá, gente? É bem leve essa aula. Vamos entender um pouquinho do funcionamento de Olerite,
Não vou me deter demais no assunto, porque acredito que todos vocês conhecem o Olerite, já viram, já tiveram, tirando a Laura, que acho que ainda não teve, mas vai ter. E depois a gente provavelmente, ainda na semana que vem, deve começar a falar sobre férias. É o próximo assunto. Tá? Só está faltando Olerite, férias, 13º e rescisão contratual para acabar esse módulo. Né? Só essas 4 matérias aqui. Ok? Deixa só tirar aquele print aqui da tela. Muito obrigado pela participação de todos. Até semana que vem, gente. Beleza, Obrigada, professor. boa noite. Professor, depois eu vou ver, mas eu acho que vai voltar sim. Se você achar alguma coisa, já me passa. Eu vou procurar também. Tá. Tá bom? Aí eu te passo aí. Mas eu agradeço. Falou, obrigado, professor. Nada. Grande Tchau. aula. Até mais, até a próxima.